Eu quero começar esse vídeo, mano, perguntando se o senhor Fabinho Soldado tá satisfeito com o que ele fez. Com o trabalho que ele vem fazendo, porque é inacreditável um time como o Corinthians não ter dois laterais direitos. Não ter dois meias, sabe? Machucar um centroavante, você só ter um pra poder repor, que é da base ainda, teve que recorrer à base. Então, o Corinthians fez um jogo ridículo hoje. Por mais que os comentários estejam falando que foi um ótimo jogo no primeiro tempo, pra mim não foi. Foi ridículo, os dois tempos. O Corinthians foi mal, no primeiro e no segundo tempo. Mas é muito culpa do Fabinho, porque a gente tinha Mateuzinho, Fagner e Léo Maná. Léo Maná é horrível. Mas o Fagner esteve no seu melhor momento quando o Mateuzinho chegou. Por quê? Porque tinha sombra. E o Mateuzinho começou a jogar muita bola por quê? Porque tinha sombra. Quando você olha pro banco e vê um cara que pode tomar a sua titularidade, você corre mais, você joga mais. Aí vira o ano e Fagner embora. E fica com o Léo Maná. Que todo mundo sabe que não ia fazer sombra pro Mateuzinho nunca. E quando o Léo Maná entra, você prefere um Félix Torres improvisado na zaga, porque o cara é horrível. E também não tem como defender Félix Torres improvisado ali também, mas... Aí você manda o Léo Maná embora também. E fica só com o Mateuzinho. Enquanto que foi oferecido o Joaquim Garcia, e você não quer trazer, que é um lateral de seleção olímpica argentina. E Dorival também tem sua culpa de não pegar nenhum lateral da base. Só que eu também concordo que num jogo como esse não é pra você pôr, mas a culpa do Dorival pra mim era não ter subido ninguém antes. Você sabia que não tinha outro lateral direito. Você sabia que você tinha que improvisar o Félix Torres na lateral direita e você não foi na base procurar alguém. Por quê? Há quanto tempo que tá o transfer ban aí? Você sabe que não vai chegar. Agora eu tô falando diretamente pro Dorival. Você sabe que não vai chegar. Por que você não vai lá? Olha pro monte de moleque que tem na base. Não é possível que um não vai servir pra ser reserva do Mateuzinho. Não tô pedindo um lateral nota 10 para ser o nosso titular. Pra ser reserva do Mateuzinho. Que custava você pegar um cara e alguns jogos antes você ir colocando ele pra jogar? Quantas vezes a gente não viu o Mateuzinho tendo que sair de campo porque tá sentindo muita sobrecarga, tá tendo que jogar todos os jogos? Quantas vezes você não viu o Mateuzinho tendo que sair, que era o momento certo pra você colocar no finalzinho de jogo um moleque da base pra entrar no lugar dele? E quantos gols nós tomamos? Eu lembro de 2 já. Porque você teve que colocar o Félix Torres na vaga do Mateuzinho. Um anulado lá contra o Atlético. Mas tomamos 2 gols do lado direito do Mateuzinho. Tudo por quê? Porque aí ele coloca, hoje, o Charles improvisado na lateral direita. Concorda comigo que se ele tivesse colocado o moleque pra jogar 5, 6 jogos pela lateral direita, hoje ele estaria mais preparado pra jogar esse jogo? Um lateral direito de origem. Cara, lateral direito não é uma função fácil. Não é uma função fácil. Já joguei bola em campo, não é profissional, obviamente, mas eu sei que as laterais é a função mais complicada do futebol. Não é qualquer um que vai conseguir fazer. É um cara que tem que subir, um cara que tem que apoiar e tem que defender. Um cara que tem que ter uma puta noção de posicionamento. Que tem que ter uma puta noção de ação defensiva e ação ofensiva. Tem que ter muita explosão, tem que ter muito pique. Não tem como você improvisar um cara ali e esperar que ele faça uma puta partida de um jogo pro outro. Não tem como. Então a gente viu hoje o Charles perdidaço em campo. Perdidaço em campo. E vai lá e faz o pênalti. Porque de verdade, chegar os caras e virem fazer o gol, não fizeram. Mas, pô, o André Ramalho é muito ruim. Já tá em um outro grande problema do Dorival. O André Ramalho não serve. Não serve. Às vezes eu prefiro o Kaká do lado do Gustavo Henrique do que o André Ramalho. Porque o André Ramalho corre pra trás. E corre pra longe da bola. Corre pra longe da bola. Eu não consigo entender isso. Você vai defender. O seu objetivo é tirar a bola e você tá correndo pra longe dela. Ai, eu quero fechar espaço. Meu amigo, você é zagueiro. Você tem que ir na bola. Você tem que ir na bola. Aí, Maicon e Bidon. Raniel tava muito bem no jogo. Mas Maicon e Bidon, cara. Primeiro tempo do Bidon foi horrível. Ele melhorou no segundo tempo. Mas o primeiro tempo do Bidon foi horrível, cara. E melhorou no segundo tempo, errando muito no segundo tempo. Recebendo a bola e perdendo. Mas o primeiro tempo dele foi horrível. O Maicon nem apareceu no jogo. Eu nem vi quantas vezes o Maicon tocou na bola.
Nem sei. Pra sair. Nem sei quantas vezes o narrador falou o nome do Michael. Ridículo. O Angileri foi bem. Eu sei que muita gente critica o Angileri, mas foi muito bem. Lógico que ele não ia tirar todas as bolas, pô, ia ficar todo sobrecarregado em cima dele. Lógico que não. Mas o nosso lado esquerdo tava melhor, porque o Gustavo Henrique é foda. O Gustavo Henrique tá carregando esse sistema defensivo, que é outro que muita gente critica também. Mas eles pouco subiram pelo lado esquerdo, porque tava forte com o Angileri e com o Gustavo Henrique e sabiam que o lado direito tava muito fraco. Com o Charles, lateral improvisado. É sempre assim, meu amigo. Você tá com o lateral improvisado, é ali que você vai sofrer. É ali que você vai sofrer. Tá com o seu lateral reserva, é ali que você vai sofrer. É a posição mais difícil do futebol. Não à toa que a nossa safra de laterais mundial, hoje em dia, é muito fraca. É a posição mais complicada, a posição mais difícil. E, bom, Guinegão, mano, eu não tenho que reclamar do Guinegão. Falta técnica? Falta. Mas ele compensa na vontade. E quantas vezes eu vi ele voltando na defesa, recuperando bola dentro da área, interceptando passe, interceptando, dando a bola para alguém e se lançando para dar opção de passe. E quantas vezes eu não vi o Garro desperdiçando essa opção de passe. Partida horrível do Garro hoje. Horrível. Do Memphis eu não vou nem falar. O Memphis, uma negação. É inadmissível você pagar 6 milhões para esse cara para ele fazer uma partida como ele fez hoje. Pelo menos mediano ele tinha que ser. Eu sei que ele já salvou nós em outros jogos, mas... Tá bom, vou dar uma colher de chá porque o cara tá voltando de lesão, mas... Mesmo assim, cara... Ridículo. Tudo que ele tentou, ele mano, perdeu. Tava igual o Bidon, recebia a bola e perdia. Tudo que ele tentou, ele errou. E aí tinha esse moleque que tá aparecendo na minha TV agora, o Vitor Roque, num dia encapetado. Na verdade, ele vem vindo bem. E aí, pênalti foi em cima dele, se eu não me engano. Ou foi em cima do Flaco Lopes, eu acho. Não sei de quem que foi. Acho que foi em cima do Flaco Lopes. Aí ele vai, converte o gol. 1-0. E, cara, a gente faz um gol porque é na bola parada, né? Pelo visto, a única coisa que a gente domina é a bola parada. Defensivamente, ofensivamente, porque eu não lembro qual foi o último gol que a gente tomou de bola parada. De escanteio, de falta. Não lembro qual foi o último gol que a gente tomou. Mas os gols que a gente mais tem feito foi de bola parada, o Garro cobra um escanteio não, numa falta. E o Gustavo Henrique cabeceia. E aí desvia no não sei quem, no carinha ali. E é dado gol contra pra ele. Fora isso, mano, o Corinthians não conseguiu chegar mais. Não conseguiu chegar mais. Aí ele volta pro segundo tempo, igual. Cara, essa derrota não é um empate, mas é um empate com gol de derrota. Esse empate, além de estar muito na conta do Fabinho, tá muito na conta do Dorival, cara. O Dorival, ele viu toda a dificuldade e não mexeu. Por que ele já não voltou com 3 zagueiros? Tirou o Charles e colocou alguém que no mínimo conseguisse fazer uma função mais ofensiva ali pela ala direita. Precisava buscar resultado. Eu sei que Matheusinho e Bidum fazem muita falta, mas você precisa compensar com o que você tem. Aí ele insistiu da mesma forma e não mudou nada. Não mudou nada. Mudou, vai. Por quê? Ele recuou o Ranieri pra jogar como se fosse um terceiro zagueiro. O time até que voltou melhor. Mas não tem jeito. Não tem jeito. O André Ramalho, minha Nossa Senhora. Teve uma hora que alguém recebe, acho que é o Maurício, recebe sozinho. O Hugo defende. O André Ramalho morre, dorme. E o Vitor Roque toma a bola dele. Não sei como que ele não fez o gol ali. Eu não sei como. E aí o Ranieri sente dor. Aí já era, né? Tem que tirar o Ranieri e coloca o Tchoka. Sendo que pra mim era pra tirar o Ramalho e colocar o Tchoka. O Tchoka pra mim é titular nesse time. Eu acho o Tchoka muito melhor do que o Kaká. Tem muito mais explosão física, tem estatura. Pra mim era pra ser Gustavo Henrique e Tchoka. Já falei isso várias vezes. Então ele tira o Ranieri, coloca o Tchoka, joga com 3 zagueiros. E tenta ir assim. E não vai dando resultados. Depois ele tira o Maicon. O Bidon começa a melhorar depois que ele coloca o Tchoka. Não sei porquê, não sei se teve alguma mudança tática que favoreceu ele. Mas o Bidon começa a melhorar aí. Mas ainda ramelou, eu não vou aliviar. Mas ainda ramelou algumas vezes. Mas pelo menos se entregou um pouco mais defensivamente. Mas ainda assim eu teria tirado. Aí ele me tira o Maicon e coloca o Rian. Beleza. O Rian apareceu bastante. Roubou algumas bolas. E depois ele tira o Garro para colocar o Vitinho. O Vitinho foi muito bem hoje. No que ele se movimentou, ele foi muito bem. Tive mais confiança no Vitinho do que no Memphis. Porque
que não jogou nada. E aí ele resolve, aí ele mata o jogo, tirando o Guinegão pra colocar o Thales. Primeiro que o Memphis não fez nada no jogo. Se era pra você tirar alguém do ataque, era pra tirar o Memphis. Tirasse o Memphis. E não pra colocar o Thales. Eu não entendo a lógica Nunca. de você ter tido. Nunca. De você ter tido uma sequência de acho que 3 jogos com o Guinegão e Kaique. Uma dupla que veio dando certo, porque ninguém fala do Kaique. Ninguém fala do Kaique. Mas o Guinegão faz o que faz porque o Kaique tá ali se movimentando. Tudo bem que os gols vieram de passe do Mateuzinho. Mas muitas vezes o Mateuzinho. Do lado direito. Mas muitas vezes o time chega. O Guinegão pode pisar com mais tranquilidade na área porque o Kaique tá se movimentando. Porque se não fosse o Kaique se movimentando, era o Guinegão voltando pra marcar. Então ninguém tava falando do moleque. E o que eu acho extremamente importante, jogador importante. É meio lento e tal, mas com a bola no pé ele é muito importante. Então qual que é o sentido de você vir de 3 jogos, uma sequência de 3 jogos com o Guinegão e Kaique titular? Aí você saca o Kaique do time pra você colocar o Memphis. E quando você precisa substituir, você põe o Thales. Sim. Não entendo. Sinceramente não entendo. Só fica aí minha indignação pra esse jogo. É inadmissível você jogar em casa contra o seu maior rival e não propor o jogo. Parecia que era eles que estavam em casa. Parecia que eles estavam em casa. Eu até entendo, com 7 desfalques, né? Por aí. É um bom resultado, mas eu não aceito. Certo? Valeu, falou.